Glória a Deus. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Pode se assentar. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? E se não estiver bem, vai ficar. Que bom que você está aqui hoje. Hoje, sendo Santa Ceia, eu penso que o Espírito Santo preparou algo especial para nós hoje. Um alimento especial para nós hoje. Porque eu penso que todas as pessoas que comparecem numa Santa Ceia na igreja são pessoas que desejam, sim, ser povo de Deus. E quando se fala de ser povo de Deus, algumas pessoas acreditam que ser povo é só ir à igreja. Não, eu sou povo de Deus, por quê? Porque eu vou para a igreja? Não. Quando a gente vai olhando isso um pouquinho mais a fundo, lendo as Escrituras, a gente começa a perceber que Deus exigia muito mais do povo do que apenas estar no culto. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre o momento em que Deus resgata o povo dele, lá do Egito, e começa uma trajetória, e chega um ponto onde Deus fala assim: Moisés, eu quero tornar essas pessoas o meu povo, mas para isso, Moisés, explica isso, isso e isso para eles, porque sem esse entendimento, eles não vão ser o meu povo. Então, isso que Deus tratou com Moisés, e Moisés repassou para o povo, é o que nós vamos estudar hoje, porque esses princípios, eles não mudaram. Pastor, isso é regra? Não, isso aqui é princípio. Princípio não muda. As regras, como dizem lá fora, toda regra tem a sua exceção, mas princípio não. Princípio é base. Os anos vão passar e o princípio é o mesmo. O mesmo Deus que falou não mentirás é o mesmo Deus que fala hoje, não é para mentir, irmão. Isso é princípio, isso a gente não muda. Não tem esse negócio de não, pastor, mas se for para mentir para o bem, pode, pastor. Isso é princípio, não é regra. Princípio não muda. O Deus que falou no passado, lá em Apocalipse, ele declarou: os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Não entra. Não mudou. Não mudou. Era pecado no Velho Testamento, e no Novo Deus vem e só confirma ainda mais, dizendo: do jeito que eu falei no passado, isso não mudou. Vocês que querem criar regras para poder tentar, de alguma forma, colocar uma base para as suas desculpas, ao invés de se arrependerem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa mensagem é para quem quer ser povo de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Você quer ser povo de Deus? Levanta a sua mão. Você quer ser povo de Deus? Então essa mensagem bem aqui é para você. Se é essa a sua intenção, ser povo de Deus, essa mensagem é para você. Pastor, quero ser de Deus. Então pronto, presta atenção no que nós vamos estudar aqui agora. Abra sua Bíblia, por gentileza. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Isso, você conseguiu achar? Êxodo capítulo 19. Só para a gente relembrar aqui um pouco do que estava acontecendo. Deus tinha acabado de lançar as pragas, e agora Deus está retirando esse povo. Deus abre o mar vermelho. Você vai relembrar desse episódio. Deus abre o mar vermelho, o povo passa pelo meio. Do outro lado, o povo começa a cantar. Miriam dançou, o povo se alegrou, Moisés faz uma oração de agradecimento. Enfim, todo mundo se alegrou nesse momento. Passado mais um pouco de tempo, eles chegam numa cidade chamada Mara. Quando eles vão beber
na água nessa cidade, as águas eram amargas. Deus então dirige Moisés dizendo: joga um lenho, um pedaço de madeira na água, e ela vai se tornar doce, e o meu povo vai poder beber dessa água. Moisés então, dirigido por Deus, vai lá e lança o pedaço de madeira naquelas águas, e elas se tornam doces. Isso aqui é uma lição para nós, porque quando Deus está nos retirando de uma situação complicada, Deus ele vai querer mostrar para você do que Ele é capaz. Essas dificuldades que às vezes a gente enfrenta quando a gente está saindo do mundo e querendo se acertar com Deus, elas vão acontecer mesmo, só que Deus ele pode guiar você para que você venha estar por cima dessas dificuldades. Deus vai mostrar para você que a sua dificuldade, Deus pode resolver. Situações adversas que você enfrenta, Deus pode resolver. Deus ele quer, na verdade, criar um laço de confiança seu com Ele, para que você entenda: peraí, esse aqui é o Deus que lançou as pragas, esse aqui é o Deus que abriu o mar, esse é o mesmo Deus que depois que atravessou a gente do outro lado, se a gente enfrentou uma dificuldade com águas amargas, Ele transforma a água amarga em água doce. Então, em todo o tempo, Deus está mostrando: olha, não existe dificuldade que eu não resolva para vocês. E você vai ver o texto, não dá tempo da gente ler, estou aqui parafraseando com vocês, para a gente chegar já no ponto onde a gente vai estudar de fato. Você vai perceber que em todos esses momentos, você vai ver o povo murmurando. É Deus tentando mostrar para o povo que não há motivos para murmurar, para questionar, e nem tampouco para tentar retroceder. Mas você vai ver em todos esses episódios, o povo de Deus sempre reclamando e sempre dizendo: rapaz, era melhor lá do que está aqui. Era melhor lá. O texto segue, e a Bíblia Sagrada diz que logo depois, eles estão agora no deserto, estão com fome. Deus então faz cair o maná, com uma condição: quando eu fizer cair o maná, não é para vocês pegarem, encherem o cesto e tentarem estocar na casa de vocês. Não é para fazer isso. Vocês vão colher apenas o conteúdo diário, só o que é capaz de você se alimentar naquele dia, nada mais e nem a menos. E a Bíblia Sagrada diz, depois, se você tiver o cuidado de ler esse trecho, você vai perceber que Deus estava fazendo isso para tentar o povo, para saber o que estava no coração do povo, para ver se o povo iria obedecer ou não. Deixa eu te explicar uma coisa: desde o dia que você foi resgatado do mundo para cá, Deus está olhando para você. E existem situações que Deus está testando você, para ver se tu obedece ou não obedece. Porque existem situações que a gente enfrenta por causa da nossa desobediência. Tem coisa que acontece na nossa vida porque a gente não obedeceu. Simples assim. E às vezes Deus está dando, às vezes, diretrizes simples. Qual é a dificuldade em você ir lá e colher apenas o pão de cada dia? Sem querer sobras para outro dia. Qual é a dificuldade nisso? Deus falou exatamente assim para Moisés: Moisés, durante 6 dias eles vão colher a quantidade diária. Aí no 6º dia, sim, eles vão colher o dobro, porque no sábado eu não quero que eles trabalhem. Moisés explica isso para ele: Moisés, essa é a ordem. Eu quero saber o que está no coração deles, se eles vão me obedecer ou não. E nós conhecemos a história. Passado-se algum tempo, eles até seguiram as regras durante algum tempo. Isso aqui é o mal. E já estou pregando aqui para você, já estou te ensinando coisas. Esse é o nosso mal, porque tem coisas que a gente começa a obedecer no início, mas do meio para o fim a gente começa a avacalhar, a sermos mais relaxados nas coisas de Deus. Olha para a sua vida, vê se você não relaxou, querido. Vê se muitas vezes a sua intensidade não mudou com relação às suas coisas com Deus. Talvez eu estou falando com pessoas que amavam mais a Deus e hoje já não é tanto. Se dedicavam mais a Deus, hoje não é tanto.
honravam mais a Deus. Hoje nem tanto. E quando eu falo honrar, logo alguém pode pensar, ele está falando de dinheiro. Não, estou falando de honra com Deus mesmo, em fazer as coisas para Deus, falar que vai fazer um propósito e fazer até o fim. Tem gente que hoje faz propósito com Deus e não termina. Deus, essa semana eu vou acordar de madrugada a semana inteira. Não vai até o fim. Mas antes não era assim. Resultado, o povo seguiu essa ordem durante um tempo, mas depois de um tempo a Bíblia Sagrada diz que teve um povinho que começou a colher mais do que era necessário. Ou seja, quis dar uma de espertalhão, dizendo: não, amanhã eu não vou nem colher, já colhi o de hoje e o de amanhã, com preguiça de ir lá colher do jeito que Deus ordenou. E a Bíblia Sagrada diz que assim, quando eles faziam dessa forma, o maná começava a cheirar mal, criar um monte de bicho. Irmão, é assim que acontece na vida de toda pessoa que não obedece a Deus. Vai começar a cheirar mal. A situação, a sua atitude vai cheirar mal. Não tinha como esconder no meio do arraial do povo de Deus, no meio onde o povo de Deus estava acampado. Não tinha como esconder a desobediência. O cheiro subia logo. E as pessoas percebiam: rapaz, alguém colheu a mais, alguém desobedeceu a Deus. Irmão, e trazendo para nós hoje, olha a revelação. Não tem como esconder a desobediência. Uma hora alguém vai perceber. Deus está vendo tudo. Só que a sua desobediência vai acabar fedendo, vai acabar cheirando mal. Alguém vai perceber: mas peraí, mas tu não é crente? Como é que tu faz um negócio desse? Mas tu não é crente, você não tem nem palavra. Mas que conversa feia é essa? Tu não é crente, que descontrole emocional é esse? Começa a cheirar mal. Diga: toda desobediência. Não, repita comigo, diga: toda desobediência cheira mal. Irmão, todo mundo percebe. Uma pessoa desobediente, as pessoas vão perceber. Vão perceber. Assim aconteceu com o povo de Israel. O desobediente não passava desapercebido, de maneira nenhuma. Depois que isso acontece, Deus já vai observando o caráter do povo dele. Deus vai insistindo. Eles entram então agora num outro deserto, o deserto de Sim. Eles passam por esse deserto e o povo agora começa a murmurar por causa de água. Você vai lembrar desse episódio, onde o povo começa a falar: rapaz, Deus trouxe a gente aqui para morrer de sede, que não sei o que mais. E Deus fala: Moisés, faz o seguinte, vem cá. Está vendo aquela rocha? Pega a sua vara, fira a rocha, e vai nascer água pura para esse povo. E todo mundo vai poder beber dessas águas. Moisés obedece a Deus mais uma vez, e está ali o contraste de Moisés obedecendo e as coisas acontecendo, e o povo murmurando, e Deus só sondando o coração do povo. O povo agora bebe dessas águas, todo mundo fica feliz, todo mundo glorifica a Deus, e Deus observando a murmuração do povo. Mais à frente um pouquinho, há uma guerra. Os amalequitas atacam o povo de Deus. E aí é aquela batalha em que Moisés precisa estar com as mãos levantadas. Você vai lembrar desse episódio também. Só que Moisés tinha os braços pesados. Enquanto os braços de Moisés estavam levantados, o povo de Deus prevalecia na guerra. Mas quando baixava, o povo começava a perder a batalha. E a Bíblia Sagrada diz então que Deus levanta Arão e Hur para levantar os braços de Moisés, para que a vitória seja iminente. E assim aconteceu. Deus deu vitória. Vai uma outra lição aqui para você. Talvez você não perceba, mas tem muita vitória que você tem na sua vida, porque tem alguém intercedendo por você. Tem alguém intercedendo por você. Às vezes é o pastor, os obreiros. E você está muitas vezes: não, porque eu sou bom, pastor, tudo que eu peço para Deus, Deus me dá.
Mal sabe você que as suas vitórias é porque tem alguém com as mãos levantadas orando por você. Tem gente que nem percebe isso, não consegue enxergar isso, acha que conquistou na força do seu próprio braço, mas existe pessoas por detrás, assim como havia Moisés por detrás, estendendo as mãos, orando, intercedendo pelo povo, enquanto ali Deus dava a vitória. Bom, aí chega o ponto que eu quero tratar com você. Deus decide se revelar ao povo. A ideia de Deus era levar o povo ao Monte Sinai, e ali no Monte Sinai Deus iria descer naquele lugar e se revelar ao povo. Porém, Deus fala: eu não vou me revelar para um povo que não é meu. Então, Moisés, explica essas coisas aqui para eles serem o meu povo. Aí eu vou descer e vou me revelar a eles. E é sobre isso que eu quero tratar. Eu trouxe para você um pouco do contexto, expliquei algumas lições em tudo isso, mas a mensagem está aqui. Guarde as lições que você aprendeu até aqui, mas guarda também, principalmente, essa mensagem que iremos tratar. Aqui eu pedi para você deixar aberto em Êxodo 19, verso 1. Aqui Deus vai falar com Moisés para entregar um recado ao povo que é para nós, e diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus. O Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Presta atenção. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, presta atenção nesse detalhe. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz. Para um pouquinho por aí, vamos entender. Primeiro ponto que Deus estabelece para Moisés tratar com o povo é o seguinte: fala para eles que eles precisam ouvir a minha voz de maneira diligente. O que significa a palavra diligente? Vem de diligência, significa empenho, dedicação. Mas para quê? Para ouvir a minha voz. O meu povo precisa estar preocupado em querer ouvir a minha voz. E eu fico vendo alguns crentes que não têm essa preocupação de Deus falar com eles. Não entenderam ainda a importância de Deus falar com você. Isso acontece num culto, isso acontece no momento em que você está orando e de repente uma mensagem vem ao seu coração, você tem a lembrança de um trecho da Bíblia que você leu, uma pregação que você ouviu e de repente vem à tona na sua oração. Deus está falando com você, escutando um louvor, e tem que ser louvor. Música do mundo não adianta, meu amado. Deus não vai usar a música do mundo, você pode ter certeza. É no louvor. O povo de Deus, ele deveria estar preocupado em querer ouvir a voz de Deus, em querer ser guiado por Deus. Moisés, fala para o meu povo que eu preciso que eles sejam pessoas empenhadas para ouvir a minha voz. É necessário, senão eles não vão ser o meu povo. E aí você vai lembrar que Jesus confirma isso no Novo Testamento, no livro de João capítulo 10, dizendo: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Meu Deus, as minhas ovelhas, o meu povo, eles têm essa preocupação em ouvir a minha voz. Quem está entendendo aqui, pessoal? Aqui Deus está lidando com o povo, está querendo tornar esse povo povo dele, e Ele está dando esse ensinamento. Se vocês querem ser o meu povo, fala para eles, eles precisam começar a se empenhar para poder ouvir minha voz. Não vim de qualquer jeito para o culto. Você se preparou, por exemplo, para estar num culto como esse?
Você teve a preocupação de falar: meu Deus, hoje é uma santa ceia. Fala comigo. Fala comigo, meu Deus. Usa a boca do pastor para falar o meu coração, para me dirigir. Você se preparou para esse dia daqui? Como o pastor te ensinou a semana inteira. Não é assim que eu te ensino? Irmãos, se preparem para a Santa Ceia. Quem pode, vem para a oração, ora com a gente. Mas quem não pode, faz na sua casa. Mas se prepara. Não faz de qualquer jeito. Tem gente que conseguiu passar a semana inteira, não se preparou. Chegou no culto agora, nem para dobrar o joelho para fazer uma oração dizendo: Deus, fala comigo. Nem isso. Então o povo de Deus tem essa preocupação. Ele vai se empenhar para querer ouvir a voz de Deus. É só isso, pastor? Não, aí Deus ainda explica mais para Moisés. Diz assim, verso de número 5: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, ou seja, é um aditivo, algo a mais, guardares o que, pessoal? O meu conserto. Tem tradução que diz minha aliança. Então olha aqui para mim, presta atenção. Outra coisa que Deus queria que o povo prestasse atenção é na aliança, no conserto que o povo tinha entre eles e Deus. Irmão, quando nós estamos dentro de uma aliança, tem coisas que dentro de uma aliança a gente não faz. A prova mais clara disso é quando você casa. Dá para casar e viver como solteiro, pessoal? Dá para casar e viver como solteiro? Chegar em casa a hora que você quiser. Não quero dar satisfação, não. Irmão, você não quer dar satisfação, você não casa. Simples assim. Nem case. Tem coisa num casamento, numa aliança entre um homem e uma mulher que não se faz. Por exemplo, o homem tem lá o seu celular e tem a senha, tem Face ID para ninguém acessar, nem a mulher. Amor, empresta seu celular. Para que você quer? O que tu quer procurar aqui? Peraí. Deixa eu apagar uns negócios aqui, peraí. Pronto, agora sim. Isso não se faz numa aliança. Tentar ocultar as coisas, viver de aparência. Numa aliança entre um homem e mulher, isso não deveria existir. O que você está vendo que a sua mulher não pode ver? Que o teu esposo não pode ver? Que negócio é esse de um marido ter uma senha no celular e a mulher não poder acessar? A mulher tem uma senha no celular e o marido não pode acessar. Que negócio é esse? Dentro de uma aliança? Como se fosse dois estranhos, cada um tem o seu. Isso aqui é meu, isso aí é seu. Que negócio é esse? Tem coisas que dentro de uma aliança não é cabível ter esse tipo de comportamento. Com Deus não é diferente. Não é diferente. Dentro de uma aliança entre um homem e uma mulher, eu posso simplesmente estar com a minha esposa e depois estar com outra mulher? Posso? Não pode. E com Deus, poderia eu estar numa aliança com Deus e ao mesmo tempo servir as entidades, demônios, fazer o que o diabo quer? Você consegue entender? Eu posso estar com Deus e tentar ocultar as coisas de Deus? Outra coisa num casamento que não pode existir é o marido falar: isso aqui é o meu, isso aí é o teu. Irmão, não tem casamento assim não, irmão. Isso não existe. Isso aqui é nosso. Eu tenho até a preocupação em casa de não falar: isso aqui é meu. Não. Isso aqui é nosso, filha. É o carro do papai. Não, é o nosso carro. Isso aqui é nosso, não é nada meu. É tudo nosso aqui. Isso aqui é nosso. Nós compramos para nós aqui. Não tem nada meu. E tem casamento que às vezes tem esse negócio: não, isso aqui é meu, isso aí é seu. Negativo. Completamente errado. Isso é nosso. Isso é nosso.
Tudo que nós estamos trabalhando é para conquistar, para nós desfrutarmos. E tem gente que quer fazer isso com Deus. Não, Deus, isso aqui é meu, isso aqui é do Senhor. Vamos separar as coisas. Por isso que alguns têm dificuldade de dizimar, de ofertar. Porque quando é para ajudar a casa de Deus, não, isso aqui é o meu, não dá para tirar do meu não, pastor. Isso aqui é minha pizza, é meu churrasco, a churrascaria vai dar uns 150, 200 conto. Isso aqui é meu, isso aqui eu não abro mão não, pastor, de jeito nenhum. Mas se de repente Deus tocar no coração, faz uma oferta, não, eu até faria, mas eu não tenho condição, porque o dinheiro que eu tenho é meu, isso aqui é meu, isso aqui eu não posso dar não. Mas quem te abençoou, querido, quem abriu as portas para você, querido, você que tem uma aliança com Deus, mas quer separar as coisas, tudo que é meu é dele, e ele mesmo falou, tudo que é meu é teu, meu filho. Aí eu vou apontar para você para o Novo Testamento. Lembra lá do filho pródigo, quando aquele que ficou em casa, ele não foi embora, ele ficou em casa. O pai recepciona o filho que tinha ido embora, diz o seguinte: mate o melhor bezerro cevado, o mais gordo que tiver, porque o meu filho que estava morto foi achado. Vamos celebrar. Aí o filho que ficou em casa, ele vem questionar o pai: pai, eu sempre estive do teu lado, sempre fiquei aqui, nunca dei dor de cabeça para o senhor nunca matou um bezerro cevado para mim. Agora meu irmão faz toda essa presepada, e quando ele me volta sem herança, sem nada, torrou tudo, o senhor mata o melhor bezerro para ele. Você lembra o que o pai disse para aquele filho? Tudo que é meu filho, é teu, não tem divisão, é tudo teu. Tudo que eu conquistei trabalhando, meu filho, foi para que você pudesse desfrutar. A hora que você quisesse matar um bezerro cevado, estava aqui. Quando Deus faz uma aliança com a gente, não tem a parte dele e a nossa parte. Tudo que Jesus conquistou na cruz é para nós. Não tem divisão. Mas às vezes a gente quer dividir as coisas, quer separar. E é bem aí que a gente perde muito, porque Deus está dando a Moisés uma orientação, dizendo: fala para o meu povo prestar atenção na aliança que eles têm comigo. Que tipo de aliança é essa? Que eles creem em Deus e creem em outros deuses também? Não. Eles servem a mim e querem servir outros deuses? Não, eu não aceito isso. Aliança é compromisso. Eles precisam ter compromisso comigo, e compromisso comigo é de acordo com a minha palavra. Fala para eles esquecerem o conceito deles, as ideologias deles. Manda eles alinhar o pensamento dele de acordo com a minha palavra. Senão não tem aliança entre eu e eles. Se eles não têm a preocupação de ouvir a minha voz e não se preocupam com uma aliança comigo, então pode esquecer, eles não podem ser meu povo. Irmão, Deus se preocupa com a aliança. Agora, sabe qual é a minha pergunta para nós, para todos nós aqui, sem que eu venha me eximir da situação? Eu estou dentro. A pergunta para nós é: nós se importamos com a aliança que nós temos com Deus? Eu conversava com a minha esposa, e aí uma amiga da minha esposa estava desabafando com ela, e ela comentou: rapaz, o meu esposo me traiu com a minha funcionária. Poxa vida, que situação. E aí eu conversava com a minha esposa, eu falei assim: quando existe uma aliança real entre um e o outro, quando o casal está bem, entende o que é uma aliança um com o outro, mesmo que a tentação esteja aqui, se o casal está bem alinhado, eu consigo dizer não à tentação. Mas quando nós não estamos bem aqui, a tentação me balança, pode até derrubar.
Você está conseguindo entender isso ou não? A aliança é o que faz um casal se manter fiel um ao outro. Quebrou a aliança, acabou, eu não tenho mais compromisso contigo, então logo eu faço alguma coisa que desagrade, que está fora dessa aliança. E assim é com Deus, querido. Nós temos a preocupação de não quebrar a nossa aliança com Deus. Hoje nós vamos cear, vamos se assentar à mesa com o Senhor. A aliança entre os homens é uma como essa, que nós temos geralmente na mão quando somos casados. Mas uma aliança com Deus é através do sangue e do corpo. É assim que estabelecemos uma aliança com Deus. Nós preservamos essa aliança durante esse mês inteiro. Nós preservamos. É a 9ª Santa Ceia desse ano. Você já parou para pensar? É a 9ª Santa Ceia desse ano. Como é que você tem lidado com a sua aliança com Deus? O seu compromisso com Deus? Você tem levado isso a sério? Ou talvez na sua cabeça você diz, não, a gente peca, depois a gente pede perdão e está tudo certo. Tenta fazer isso dentro de um relacionamento entre homem e mulher. Tenta ficar pisando na bola todo o tempo. E aí você vai lembrar do que as escrituras dizem: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. O excesso de iniquidade dentro de qualquer relacionamento, entre um homem e uma mulher, ou entre um homem e Deus, vai fazer o coração se esfriar, o amor se esfriar. É por isso que chega um momento que a gente já não está muito aí com muita coisa não. Não tem gente que quando não está nem aí, não faz assim com o ombro, não é assim? Não é assim que o pessoal faz? Quando você vê alguém fazendo assim, não está nem aí. E tem gente que é assim com Deus. Com Deus. Não tem a questão de preservar, proteger esta aliança. Não tem isso. E Deus falou: se eles quiserem ser meu povo, primeiro ponto, eles precisam buscar ouvir a minha voz de maneira diligente, dedicada. Eles precisam querer ouvir minha voz. Segundo ponto, eles precisam aprender a guardar um compromisso, uma aliança comigo. Não dá para me doar numa aliança com eles, sendo que eles não estão nem aí com a aliança comigo. Um dia um pregador falou uma frase que eu nunca me esqueci. Ele falou desse jeito: irmão, Deus é fiel, e você? Deus é fiel, mas e você? Porque a aliança só se estabelece quando o compromisso ele está dos dois lados. Senão não tem aliança. Enquanto um está disposto a estar compromissado e o outro não está nem aí com nada, não tem aliança. E é isso que Deus está falando. Agora preste atenção em que situação Deus está falando isso. Depois de ter tirado o povo do Egito, depois de ter aberto o mar vermelho, depois de ter descido o maná para eles comerem, depois de ter tirado a água da rocha, ter vencido a guerra quando eles não podiam vencer. Deus está falando: eu estou fazendo tudo isso e toda vez esse povo está murmurando, toda vez esse povo está quebrando a aliança comigo. Eles não entendem. Por isso, Moisés, fala com eles sobre a aliança. Eles não entenderam o que é aliança não, Moisés. Acho que eles não estão entendendo quem sou eu, o que eu fiz por eles até aqui. E cada um de nós aqui tem uma história para contar de coisas que Deus já fez na nossa vida, e parece que a gente está se esquecendo disso. Tem gente aqui que Deus livrou da morte, irmão, que Deus curou, que Deus abriu porta, que Deus abriu os olhos, que Deus já fez tanta coisa na tua vida, e parece que a gente está se esquecendo do que é uma aliança com Ele. Ele está sendo fiel em nós, irmãos. Essas foram as palavras de Deus para Moisés. Moisés, explica para eles sobre a aliança. Continua o texto, veja, verso 5: agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, a minha aliança, então, aí sim, sereis a minha propriedade peculiar
dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É como se Deus falasse para Moisés: você entendeu o que eu falei contigo? Fala desse jeito para eles. Você consegue ouvir minha voz, Moisés? Mas eles não. Você tem compromisso comigo, Moisés? Mas eles não. Se eles quiserem que eu seja o Deus deles de verdade, e eles sejam o meu povo, então explica essas duas coisas para eles. Eles têm que buscar ouvir minha voz como você ouve. Eles têm que ter compromisso comigo como você tem. Porque senão eles não vão ser meu povo. Você é meu povo, Moisés. Mas eles não. Ainda não. Mas se eles cumprirem esses quesitos, eles se tornarão meu povo, o meu reino sacerdotal. Ou seja, se é sacerdote, é aquele que tem acesso a Deus. Sacerdócio é isso, é o acesso a Deus, aquele que tem o acesso a Deus. Não era todo mundo que era sacerdote. Existia uma classe de pessoas que poderiam acessar e cuidar das coisas de Deus. E Deus está falando: se eles cumprirem esses dois quesitos, eles vão ser para mim como um reino sacerdotal. Ou seja, eu mesmo me dirigirei a eles, e eles falarão comigo, eles vão ouvir a minha voz, e assim nós teremos um vínculo real. Eles vão ser o meu povo santo. Aí sim, eles serão meu povo. Mas sem essas duas coisas, Moisés, fala para eles que eles não vão ser meu povo. E se você continuar lendo a história, você vai ver que Deus luta com esse povo, e não é de ontem, nem de ontem. Deus lutou para fazer de Israel o povo dele, mas sempre o povo está pisando a bola, sem compromisso, sem querer levar as coisas de Deus a sério, sem nada. Esse negócio de murmurar, se você continuar lendo o texto, você vai ver eles murmurando um monte de vezes, trocentas vezes. É como se eles não entendessem o que é um relacionamento. Eles não se acertavam com Deus. Um relacionamento na terra entre um homem e uma mulher, se a coisa não está indo bem, a gente tem que se acertar, querido. E Deus corrigia eles, falava onde eles estavam errando, para eles se acertarem, para poder estabelecer a aliança. Mas era a mesma coisa que nada. E essa pergunta se replica para nós hoje. Será que não vai adiantar nada Deus tentar tratar com a gente aqui? Tentar estabelecer uma aliança conosco aqui? Até quando não vamos buscar ouvir a voz de Deus? Ou até quando não levaremos a sério uma aliança com o Senhor? Que hoje você ponha no seu coração: Jesus, eu quero sair daqui hoje, desse culto, decidido a querer ouvir a sua voz. Eu quero sair desse culto hoje decidido a ter uma aliança com o Senhor. Vou comer do pão, vou beber do sangue, do suco de uva que representa o sangue de Cristo, mas entendendo, eu estou fazendo uma aliança com Deus. E mês que vem estarei aqui de novo, tomando novamente, mas olhando para trás e dizendo: eu preservei a minha aliança, eu guardei a minha aliança. O diabo fez de tudo para me quebrar minha aliança, levar as coisas de qualquer jeito, mas eu não fiz assim. Eu levei a sério. Eu levei a sério. Tem gente que, irmão, tem o maior temor do mundo de ter o nome sujo, mas envergonha o nome de Jesus. O seu nome você preserva, o nome de Jesus você envergonha. Não faça um negócio desse. Honre o nome de Jesus aonde você estiver. Deu para entender essa mensagem, sim ou não? Deus pediu duas coisas para o povo. E Deus está pedindo duas coisas para nós hoje. Deus falou para Moisés: se não for assim, eles não vão ser o meu povo. E essa mesma palavra se replica para nós, e Deus fala desse jeito para nós: se não for desse jeito, vocês não vão ser o meu povo. Que hoje a gente leve a sério, que a gente leve para a oração isso, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Se ponham de pé em nome de Cristo.
Amém, amados? Curve a sua cabeça, feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós recebemos esta palavra que o Senhor nos dá. Hoje, enquanto nós orávamos aqui de tarde, enquanto nos preparávamos para o culto, o Senhor começou a me mostrar sobre isso. E depois, quando eu estava ali lendo as Escrituras, procurando entender o que o Senhor queria tratar, o Senhor trouxe esse entendimento. Ah, Senhor Jesus. E essa palavra é para nós. Essa palavra é para cada um de nós. Essas pessoas estão abrindo o coração dizendo: Deus, eu recebo esta palavra. De fato, muitas vezes eu não tenho procurado ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu não tenho levado a sério querer ouvir a tua voz. Só que o Senhor deixou bem claro para o teu povo, dizendo: se não for assim, vocês não vão ser o meu povo. Tem gente hoje dizendo: pois se for assim, eu quero ser. Eu não vou ficar de fora. Talvez durante muito tempo você tenha ouvido falar que Jesus vem buscar a igreja dele, buscar o povo dele. E aqui, de maneira muito clara, Jesus está trazendo a nós, através de Moisés, esse entendimento, dizendo: vocês precisam ouvir a minha voz, vocês precisam procurar isso, e vocês precisam levar a sério uma aliança comigo. Agora fica claro quando a gente vê Pedro, por exemplo, lá nas cartas, ele chamar o povo de adúltero e adúltera. Não é porque o povo tinha adulterado com outra mulher, não era nesse sentido, mas sim do povo estar quebrando uma aliança com Deus. Com Deus. Deus, eu não quero adulterar contra o Senhor. Eu quero assumir um compromisso contigo todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Tem gente aqui orando, Pai. Tem gente aqui se acertando porque entendeu o que o Espírito Santo falou com eles. Tem gente aqui orando porque entendeu, Pai, que de fato o que ele precisa é de uma aliança. Durante todo esse tempo, essas pessoas têm visto o Senhor fazer maravilhas, visto o Senhor operar, livrar, curar. Esse povo tem visto, mas ao mesmo tempo eles têm percebido: eu não estou levando a sério uma aliança com meu Deus, mesmo depois de tudo que Ele tem feito a mim, a minha casa, a minha família. Mas eu quero levar a sério, e para tanto estamos dispostos a assumir esse compromisso. Estamos dispostos a estar diante de Ti. Então que o Senhor possa ajudar a Tua igreja. É o que nós pedimos, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Pai. Venha com o Teu poder sobre cada vida, sobre cada pessoa. Que o Senhor possa nos levantar.